chegou bem na hora de entrevista importante. O nosso assunto tem a ver com todos nós, é a história da máscara. Porque Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, já liberou o uso de máscaras. Rio de Janeiro e São Paulo discutem a flexibilização que pode acontecer ainda esse mês, gente. Sobre isso, eu vou conversar com a microbiologista Natália Pasternak, que dá o ar da graça mais uma vez aqui. Natália, boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Mona, tudo bom? Eu adoro quando eu te elogio, você fala, não, é demais, aí eu vejo o rabinho de cavalo balançar aqui, maravilhosa. Natália, minha querida, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com você, não lembro se era aqui no Expresso ou no podcast, a gente falava quão importante seria, né, e feliz também, o momento da gente tirar as máscaras de fato e poder retomar uma certa normalidade, olhando para os rostos das pessoas, podendo ver os sorrisos, como eu vejo o seu aqui pela tela, o quanto isso de fato marcaria a pandemia, o fim da pandemia no nosso país ou um momento mais de relaxamento. Esse momento, na sua opinião, é agora? É para daqui a pouco mesmo, para tirar a máscara? Então, Mona, se você lembrar, a gente também comentava, e olha, isso faz desde realmente do meio do ano passado, Sim. que as máscaras iam ser a última medida a cair. Porque elas têm um benefício muito bom e um custo muito baixo. Elas não têm efeito colateral, não acontece nada com alguém por usar máscara. Não tem nenhum custo nisso. É só o custo da máscara e de lembrar de pôr a máscara. Então, é uma medida extremamente efetiva do ponto de vista de custo-benefício, porque ela é praticamente só benefício. Não custa nada usar uma máscara, não faz mal para ninguém, só pode fazer bem. Então, por ela ser uma medida tão efetiva e funcionar tão bem para a prevenção, a gente sempre soube que a máscara, ela ia realmente marcar aí o fim da pandemia, porque ela é a última medida que a gente vai tirar. A gente tira a máscara quando realmente a gente tiver números muito confiáveis de que a pandemia está sob controle. E daí vem a má notícia, esses números ainda não chegaram, a gente está caminhando para eles, está melhorando muito, a vacinação no Brasil está indo muito bem, Sim. mas não momento da gente pensar em parar de usar máscara em lugares fechados, em lugares com aglomeração de pessoas. Ainda vamos ter que usar máscara mais um pouquinho. Em lugares fechados tem que usar, e em locais abertos, você acha que dá para não usar? Porque essa sinalização das autoridades já começaria a liberar em locais abertos. O que você acha? O que você tem visto? Nós estamos, né, Natália, com as 2 doses da vacina ou aquela que tem a imunidade com uma dose só em mais de 44% do todo da população brasileira, né? Esse era um número agora de domingo, segunda-feira. Com base nessa constatação, dá para pensar em tirar, inclusive, nos ambientes abertos, por exemplo, um parque. Que saudade de andar num parque sem máscara, Natália. Então, Mona, aí a gente tem que deixar alguns pontos bem claros, e bem claros mesmo. Ambiente aberto não é tudo igual. Uma coisa é caminhar no parque sem máscara, longe das outras pessoas, um lugar aberto, ao ar livre, super ventilado. Beleza, dá para fazer. A gente pode caminhar no parque sem máscara, longe das outras pessoas. Agora, nem todos os espaços abertos são iguais. Uma coisa é no meio do parque, outra coisa é na 25 de março fazendo compras, Sim, com aquele aglomerado de gente, ou num show de rock, todo mundo pulando juntinho. Não interessa que está ao ar livre, se você está grudado em outra pessoa, num show de rock, num estádio, numa rua movimentada, num carnaval de rua. Nessas situações, não interessa se é ao ar livre, você está grudado em outras pessoas, tem muita gente. Isso quer dizer o quê? Se tem muita gente do seu lado, em português bem claro, pessoas podem cuspir vírus na sua cara. Então, não vai ficar sem máscara. E muitas vezes, Mona, a gente tem que fazer mais do que comunicação de ciência, uma comunicação do bom senso. sem dúvida. Né?
bom senso, gente. Lugar aglomerado, mesmo que seja ao ar livre, você não vai ficar sem máscara, porque tá cheio de gente em volta de você. E essa doença é transmitida de pessoa para pessoa. Agora, se você tá num lugar ao ar livre, onde as pessoas estão espalhadas, num parque, você pode ficar sem máscara, que a gente realmente já tá com uma vacinação avançada, os números da doença estão caindo, isso quer dizer que o vírus está circulando menos. Sim. Então, nesses locais que são muito seguros, porque eles são abertos e com pessoas espalhadas longe de você, beleza. Em lugar com muita gente, nem pensar. Em lugar fechado, nem pensar. Então, a gente ainda vai usar máscara por um bom tempo, porque a gente vai frequentar locais aglomerados e locais fechados. Sem dúvida. Agora, Natália, quando você diz que nos locais fechados, especialmente, ou nos aglomerados, tem que usar, você consegue olhar para um horizonte de não necessidade de máscara quando a gente estiver em que patamar de vacinação? Eu digo imunidade plena, né? Com as 2 doses ou com aquela única dose que é efetiva, passando de 50%, passando de 60%. O que a ciência diz a respeito desses números relacionados, então, à não obrigatoriedade do uso da máscara ou ao bom senso, em relação ao uso da máscara? A vacinação, ela é meta e não métrica. Então, a gente tem uma meta de vacinar. A gente quer vacinar a maior parte da população, de preferência mais do que 90%. Por quê? Porque a gente imagina que ao chegar nessa meta, a doença vai parar de circular. Mas a vacinação não é a nossa métrica para ver se a doença parou de circular. A nossa métrica é o número de casos, o número de hospitalizações e o número de óbitos. Então, essa é a métrica. A vacina é a meta que a gente quer cumprir para chegar lá. Então, não adianta a gente achar que com 60% vai dar. Com 70% ou é com 80%, a gente não sabe. A gente tem uma meta de vacinação e a gente tem que acompanhar as métricas da doença, os números da doença, para saber qual que é o momento seguro realmente da gente falar, acabou, não tem mais, faz meses que não tem um único caso, não tem mais hospitalização, faz meses que não morre ninguém, agora acabou. Então, são esses números que a gente vai olhar. Sim, minha querida, quando eu vi essa notícia em relação ao que está já sendo aventado aí pelas autoridades, especialmente, né, em São Paulo, com essa circulação enorme, a Natália se referiu à Rua 25 de Março, para quem não é de São Paulo, apesar de ser tão famosa, é aquela rua que tem o comércio popular, que é absolutamente cheia e que no Natal ali, quantas vezes fiz reportagem ali, aquela rua num único dia recebe mais de 1 milhão de pessoas. Ou seja, é sim, muita gente de perto uma da outra, ali batalhando pelo seu espaço, pela sua compra. Mas quando a gente fala do cenário no mundo, me lembro bastante quando todos os repórteres, a população, todo mundo tirando a máscara nos Estados Unidos, não precisa mais e de repente veio o susto. O que o exemplo dos Estados Unidos nos ensina para esse momento em que as autoridades brasileiras, várias delas, dizem que querem sim flexibilizar o uso da máscara, Natália? Boa lembrança, Mona, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui e a flexibilização foi grande mesmo de tirar as máscaras e depois o CDC acabou voltando atrás e pedindo o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados porque veio a variante Delta e começou a se espalhar e começou a subir o número de casos, hospitalização, óbitos e isso com a população já 50% vacinada, lembra? Então a taxa de vacinação já era maior do que 50%, que era uma taxa já alta naquela época, mas não deu para tirar as máscaras. Hoje, aqui em Nova York, você não precisa usar máscara em local aberto, e local aberto do jeito que eu falei, você está andando na rua, sem aglomeração, tudo espaçado, você não precisa usar máscara, mas se você entrar em qualquer loja, restaurante, metrô, a universidade, qualquer lugar fechado, você tem que colocar a máscara. E isso que aqui em Nova York a gente tem uma taxa altíssima de vacinação. Então, precisa realmente aprender. Israel passou pelo mesmo processo, liberou tudo, depois teve que dar um passo atrás. A gente não precisa cometer os mesmos erros, né? Exatamente.
Não, citar o exemplo aí, pelo amor de Deus, né? Bom senso. Natália Pasternak, você sabe que eu amo conversar com você, né? Sempre. É uma delícia, sim. Muito obrigada. Até uma próxima, certamente, querida. Obrigada. Obrigada a você, Mona. É um prazer para mim também. Boa noite. Adoro aprender com a Natália. Tchau, minha querida.